Digital Circles é uma animação independente que tem ganhado muita notoriedade pela maneira que a trama cheia de mistérios conversa perfeitamente com a bizarrice que acontece na tela, pelos personagens caricatos e apaixonantes e também pelo fato de ser produzida por um estúdio de animação independente, o Glit Studio. E hoje vamos conversar um pouco sobre como histórias trabalham mistérios em suas obras. Eu me chamo Ivens Gabriel, sou artista, quadrinista, roteirista independente e conto com seu apoio deixando o like, se inscrevendo e ativando o sino desse canal para receber mais notificações. Comenta aí também o que vocês acham de The Amazing Digital Circles. No episódio piloto, ou episódio 1, vamos acompanhando a dinâmica da série que envolve justamente a chegada da Pomni, a personagem principal, que irá ter que se acostumar com sua nova vida em um circo digital liderado pelo Kane e a sua bolha falante. Aos poucos, vamos conhecendo os outros personagens que fazem parte daquele circo, que são o Coelho Jax, a boneca Hagatha, a máscara Gangle, a peça de xadrez Kinger e o Zubble, que eu não sei bem o que ele é. E também tem o palhaço Calfumi. Logo de cara, temos a abertura da série nos mostrando uma apresentação musical que serve para nos apresentar cada um dos personagens que eu já falei. E também nos indica que tem alguém literalmente entrando no mundo digital, que nesse caso vai ser a Pomni. Desesperada e assustada, a garota vai soltando algumas informações de como ela foi parar naquele mundo e como ela não consegue mais voltar. Os personagens então passam a reagir àquilo de maneiras muito específicas, justamente por representarem um tipo de arquétipo diferente. Enquanto o Jax cai no estereótipo do fora da lei, que não se importa com aquilo, fazendo piada e não sendo nem um pouco amigável, a Hagatha, por outro lado, é muito mais amável, receptiva e a principal responsável por acolher a Pomni naquele mundo fantástico. Junto da Hagatha, o Kane também vai explicando mais as mecânicas de mundo e estabelecendo como as coisas funcionam, já que ele resolve mostrar a nova casa da Pomni, que é um circo digital. Para além do circo, o misterioso Void, onde fica estabelecido como é um lugar perigoso e que os personagens sabem pouquíssimo sobre ele. Como já deu para perceber, apesar de um visual infantil, piadas e cores vibrantes que detonam a alegria, tem algo muito errado e bizarro acontecendo nesse mundo. E essa bizarrice só aumenta quando a Pomni avista uma porta vermelha escrita Saída. Não chegou nem na metade do episódio, e muitos mistérios, pistas e perguntas sem respostas no momento se fazem presente. Mas por quê? Por que o roteiro é desse jeito? Digo, qual a vantagem de estabelecer tantas perguntas sem respostas assim? Simples, instigar o telespectador e os protagonistas a buscarem as respostas. E o roteiro vai brincando com nós, telespectadores, quando estabelece novas pistas e novos mistérios, entregando pouquíssimas respostas e muitas perguntas. É muito mais vantajoso ser assim. O roteiro vai te dando migalhas para depois, lá na frente, te entregar algo muito maior e cheio de peso e significado. Esse tipo de histórias são com certeza as minhas favoritas. A partir daqui, o episódio piloto se divide em duas problemáticas para os nossos heróis. A questão com os Glosmas criados pelo Kane em uma de suas aventuras e ir ver o palhaço Calfumi, que também falava sobre ter visto uma porta de saída igual a Pomni. Como a Hagatha explica, aventuras são uma maneira de manter a mente sã e de não surtar naquele momento, já que eles não têm escolhas a não ser aceitar o seu destino de ficar presos naquele lugar bizarro. Durante o decorrer do episódio, todos os personagens têm seu momento para termos algum tipo de empatia por eles, mas a Hagatha é a que o roteiro vem mais trabalhando ativamente para isso. E ele quer que você se importe com ela. Por quê? Bem, assim que eles encontram o Calfumi que pirou na batatinha e virou um monstro ou um glitch, tudo que ele toca é pra destruir, pra acabar e sumir. E adivinha quem que é atingida? Exatamente, a Hagatha. No outra ponta da narrativa, o King e a Gangle vão atrás dos Glosmas para salvar o amigo deles, o Zubble, que acabou sendo levado por essas criaturas. Nisso, os dois juntos do Jax, que estava fugindo do Calfumi, porque ele estava junto com as meninas, encontram o ninho dos Glosmas e a rainha deles. Confesso que essa parte do roteiro para mim não foi tão agradável, porque parecia muito destoante dos mistérios que a Pomni levava do lado da história dela. Mas, pelo menos, esse lado de cá serviu para conhecermos mais a fundo a personalidade e o arquétipo de cada personagem. E como essa história bizarra termina, você me pergunta? Bem, lembra da porta de saída? A Hagatha acaba mandando a Pomni ir atrás do Kane, já que ele pode consertar tudo. E na sua busca pelo mago e fuga do monstro, ele encontra novamente a porta de saída, indo parar nas backrooms, por assim dizer.
O fator bizarrice atinge seu ápice nesse momento, aliado a uma trilha sonora feliz e alegre que vai numa crescente, enquanto passamos por escritórios, corporações e um misterioso computador antigo, até chegarmos no Void. Como eu disse, o roteiro propositalmente vai nos responder uma pergunta para nos entregar outras 1000. A rainha Glosma é derrotada quando Calframe cai em cima dela, fazendo com que a cabeça do Zubble seja jogada para fora da boca da rainha. E assim, o dia é salvo mais uma vez pelas meninas desenho errado. A Hagatha e a Pomni voltam ao normal, já que as duas estavam numa espécie de bug causado pelo Calframe, e temos o Kaine conversando sobre a porta de saída, dizendo que de fato não existe uma saída, que ele criou aquela porta para testes e que nunca foi finalizada. É claro que sim, existe uma saída, mas que provavelmente ela é bem mais difícil de se chegar do que uma simples porta de emergência. E temos a bizarríssima cena do banquete, que faz uma clara referência à Santa Ceia de Jesus e seus discípulos. Momento esse que na Bíblia, Jesus compartilha o pão e o vinho afirmando ser o seu corpo e sangue, e horas mais tarde é traído por ninguém mais ninguém menos que Judas Iscariotes. Fica a pergunta no subtexto: haverá um traidor? Alguém que saiba mais do que deveria? Alguém que pode estar por trás do Kaine? Galera, histórias que possuem muitos mistérios tendem a ser carregadas por uma grande clímax, do qual podemos, eu e você, telespectador, catar indícios na trama e no subtexto dela, de como poderá ocorrer, geralmente carregando tais revelações com ainda mais mistérios que vão escalando exponencialmente à medida que a história avança, até que chegamos em um clímax bombástico que é o famoso plot twist. The Amazing Digital Circus está repleto de mistérios, o que é ótimo para uma obra independente cuja produção depende de outros fatores. Não existe uma empresa, ou uma marca, ou investidores e agenciadores ali. Quem faz tudo isso é apenas uma equipe pequena, e ter uma história que possa fomentar mistérios, creepypastas, teorias e pessoas comentando o tempo todo sobre, ajude muito para manter a obra viva enquanto aguardamos novos episódios. Com a chegada do episódio 2, novas tramas e subtramas são incorporadas aos mistérios do episódio 1, trazendo respostas quanto ao dia a dia daqueles personagens dentro do circo, e dando continuidade aos eventos que aconteceram no episódio anterior. De forma resumida, esse episódio é bem menos trabalhado em mistérios, mas em compensação, ele traz respostas claras do que podemos esperar para os próximos episódios. No episódio anterior, um foco narrativo que ficou de lado por todos os mistérios que o envolviam foi quanto ao psicológico dos personagens, que, pelo que entendemos, não são nada estáveis. Logo de cara, temos um pesadelo da Pomni, virando um glitch, o que é com certeza interessante, por já termos sido estabelecidos que certas necessidades como dormir e comer não são realmente necessários. E fica a pergunta se aquilo foi mais uma alucinação digital da Pomni como no primeiro episódio. Temos então mais um chamado para a aventura feito pelo Kaine, e ele explica que os heróis vão para um reino doce recuperar um tal de xarope lá, enfim, de terríveis bandidos. Diferente do episódio anterior, esse vai focar no trabalho em equipe desses personagens, mostrar suas habilidades e como eles saem trabalhando juntos. Momento necessário para reafirmar como a individualidade de cada um e como ela se portará diante de desafios maiores, como descobrir os mistérios daquele circo. Um exemplo que eu posso dar e que me lembra muito Digital Circus é a série de jogos de Danganronpa, que segue a mesma premissa, que são adolescentes presos em uma escola lideradas por um urso maligno que quer a todo custo que eles participem de um jogo mortal. Para que a história seja convincente, mistérios, personagens egocêntricos e muitos plot twists são trabalhados para que todos aos poucos façam sentido. Como em Digital Circus, há diversos momentos em que os personagens de Danganronpa precisam trabalhar uns com os outros, trazendo essa dinâmica e os desdobramentos da história. Então, em certo ponto do episódio, quando eles finalmente acham os bandidos que eles deveriam achar e uma perseguição acontece lá Velozes e Furiosos, os caminhões acabam se chocando e os personagens se separando novamente. Dessa vez, a Pomni e o vilão do episódio, o Gumigu, acabam caindo para fora do mapa e chegando em um local onde possui modelos dos NPCs. Afinal, aquele mundo que eles estão não é real e foi criado pelo Kaine. Quando o Gumigu descobre isso, temos um momento de crise existencial e cabe a Pomni ajudá-lo. Duas coisas interessantes acontecem aqui. A primeira é o paralelo de que a Pomni está passando pela mesma coisa que o Gumigu, já que ela não se lembra quem é, não se lembra do seu verdadeiro nome, não sabe como voltar para casa e como ela está presa em um mundo de mentiras. A segunda é que desta vez o enredo nos faz termos empatia por um NPC e não por uma pessoa real, entre aspas, o que significa um iminente perigo.
O que pode acontecer se ele virar um glitch? Se ele se desenvolver para ter uma cognição humana? Se ele aceitar que sua vida é uma mentira? Ele pode morar no circo? As respostas são óbvias. Uma catástrofe. Após a Pomni tentar amenizar a situação e arrumar um jeito de voltar pra cima, né, que é o mapa que eles caíram, todos os personagens se reencontram e cumprem a missão da grande aventura de pegar o xarope, já que o grande vilão Gumiku teve sua redenção e tudo mais. Quanto aos outros personagens, eles acabam caindo em um rio de caramelo que também é um monstro que devora as pessoas do Reino Doce. E no fim do episódio, quando eles voltam para o circo, o Jax deixa o monstro de caramelo solto para entrar no Reino Doce e devorar todo mundo. Apesar de ser uma piada mórbida do episódio, provavelmente isso tá lá para termos um contraste entre a Pomni sentindo empatia por um NPC e o Jax que não tem empatia por seres artificiais. Vale ressaltar que ele tem sim empatia por pessoas reais, tá? Pois, ainda no fim desse episódio, eles fazem um funeral pro Kaufman. Lembra o palhaço que morreu no primeiro episódio? Morreu não, né? Virou um glitch. E o Jax, apesar de não participar desse funeral, fica bem claro como ele é afetado pela partida de um companheiro. Na minha opinião, o episódio 2 se mostrou muito mais interessante do que o episódio 1 pelo fato de como o roteiro quer trabalhar os personagens. Eles poderiam ir pelo caminho mais fácil de estereotipar os personagens a fim de fazer novas piadas, o que super funcionaria. Mas eles resolveram trabalhar a tridimensionalidade de seus personagens, ou seja, cada um é do jeito que é, e eles possuem camadas, o que dá mais tempero nessa sopa que eles estão cozinhando na trama misteriosa de The Amazing Digital Circles. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de comentar o que acharam dessa análise, curtir, se inscrever e ativar os sinos para novos vídeos. Vejo vocês no próximo vídeo, valeu e falou!